Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Kelly, querida, Betinha, minha amada, Carlinha, sejam muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui, carnaval, que delícia, fazendo a nossa parte, né? Eu acho isso maravilhoso. Orgulho de vocês, viu? Gente, vamos pegando a água de vocês. A minha já tá aqui, tá? Vamos adiantando pra gente não atrasar. Pode ser garrafa, pode ser um copo, não tem problema. Tá? A espiritualidade, Gi, bem-vinda. A espiritualidade só pede para que seja individual, tá? A sua garrafinha, o seu copo, tá bom? Para você, um para você, um pro teu pai, um pra tua mãe, um pro teu filho, um pro seu cachorrinho. Você pode colocar pro teu cachorrinho, pro teu gatinho, tá bom? Sem problema nenhum. E bebendo água também, né, gente? Esse calor, hoje bateu uns 35 graus, fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Boa noite, gente, boa noite, viu? Pra todo mundo, muito bem-vindo. Uma semana maravilhosa com esse nosso alimento espiritual que a gente precisa, né? Que o nosso espírito precisa. A música tá atrapalhando, porque aqui, gente, eu tô... Esse barulho que vocês estão ouvindo é o meu ventilador aqui do lado. Não tem como, né? Então eu queria saber se não tá atrapalhando, se a música não tá atrapalhando, se vocês estão me ouvindo bem. Me dá esse retorninho. E como eu tava falando, né, gente, sobre o carnaval, como é importante a gente estar aqui preocupado, né, em se melhorar, em se alimentar. Não, o carnaval não é errado, não é errado pular o carnaval, né? Gi, obrigada, viu? Ritinha, bem-vinda. Não é errado pular o carnaval. A espiritualidade vem nos dizer, gente, que durante o carnaval, os espíritos inferiores, eles, uma grande parte, saem lá da onde eles estão, do umbral, né, das regiões mais trevosas, e eles vêm aqui para a crosta da terra por conta do carnaval. Por quê? Porque o próprio pensamento e atitudes das pessoas durante o carnaval atrai esses espíritos, né? Enzo, Amore, Renatinho. Então, os nossos próprios sentimentos, pensamentos e como a gente se porta durante o carnaval, né? Atitudes mais grotescas, né, gente? Bebidas em alta intensidade, né? Promiscuidade. A gente sabe que isso acontece muito, então isso atrai esses espíritos inferiores, que vem fazer o quê? Vem vampirizar a gente, né? Quem tá tendo esse tipo de comportamento. Então, por isso que durante, principalmente, né, gente? Na verdade, muitas festas, né? Mas, principalmente carnaval, a gente tem que ficar muito, muito vigilante, né? É claro que a vigilância é o que Jesus nos pede, vigiai e orai, né? É sempre, faz parte da nossa reforma íntima, né? É 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas durante o carnaval a nossa vigilância ela tem que ser muito maior, gente, né? Pra gente não se deixar levar por esses irmãozinhos inferiores, né?
E é isso, gente. Eu vou já iniciar com a nossa leitura, tá? A gente já vai. Enquanto isso, vocês vão pegando a água de vocês, da família de vocês, tá? Vamos fazer hoje um evangelho mais ainda focado. A gente vai falar sobre a cólera, sobre a ira, a fúria, né? Que a gente está vivendo isso, né? Em especial nos conflitos que a gente já sabe que está acontecendo. Então hoje a gente vai emanar muito amor, muita luz para aquela região, né? Que os nossos amigos de luz levem essa nossa intenção para eles, tá? Então vão pegando água de vocês, enquanto isso eu vou entrar com o nosso Gotas de Esperança e vou pedir para vocês escolherem mensagem número par, mensagem par ou mensagem ímpar, tá? Pode começar a falar para mim o que vocês querem, par ou ímpar, vamos lá. Tô esperando. Bora, par ou ímpar, par ou ímpar. Vamos ver o que vai ganhar primeiro, o que vai dar primeiro. Calinha, par. Eu tenho uma convidada especial aqui do meu lado. Vai ficar o evangelho inteiro, até já dormiu. Par, Lelê, par. Rafinha, bem-vinda. Betinha, par. Gi, par. Ganhou, vamos de par. Telinha, par. A Celina, ela tá aqui. Boa noite. Ganhou par. A Celina tá aqui sentadinha, tá deitadinha aqui na cadeira do meu lado, mas ela tá, gente, apagada. Por isso que é muito legal, viu, gente, vocês acostumarem durante o evangelho, deixar o bichinho de vocês. Aliás, acho que não precisa nem deixar, ele vem o bicho sente, né, gente? O cachorro, o gato, ele sente a espiritualidade próxima, né? Então eles já ficam calminhos. A Ritinha ama, né, Ritinha? Ela também te ama. Se acabou com você aqui em casa. Ela tá aqui, ó, acabada, gente. Tá até deitada assim de ponta cabeça. Então vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra gente hoje. Mensagem de número par. Número 36. Mensagem de número 36, tá? A gente pode até, com essa mensagem, a gente pode fazer um link, gente, do nosso evangelho, que a gente vai falar sobre a cólera, a raiva, a ira. Olha a mensagem que veio pra gente. Retribua o sorriso que receber. Corresponda na mesma altura. E eu vou além, não corresponda na mesma altura, corresponda além. Além, se você receber um sorriso tímido, retribua com um sorriso largo, né? Retribua com um sorriso não só na boca, mas no olhar. Corresponda na mesma altura. Mostre como é o seu sorriso. 2 sorrisos juntos aumentam a alegria do momento. Retribuir ao sorriso é um ato de respeito e de amor. Talvez quem lhe sorri esteja necessitando de sentir o calor do sorriso que só você tem. Como a gente diz, um bom dia pode mudar o dia da pessoa, quiçá a vida. Sorrir custa pouco, mas rende muito. Pode acabar com a sua tristeza. Sorria, siga o impulso, desperte essa vontade. Sorrir faz bem à saúde e à paz interior. Revitaliza suas forças. Sorrindo para alguém,
você está sorrindo para Deus? O que Deus, nosso Pai Celestial, nos pede? Ame ao próximo. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Então, se eu estou sorrindo para o meu próximo, eu estou sorrindo para Deus. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Sente essa energia, sente esse amor em volta do seu corpo, dentro do seu corpo. Mentaliza Jesus irradiando toda a luz infinita que ele tem sobre o planeta. E a gente vai irradiar essa luz junto com ele, junto dele, mentalizando a cura da guerra, a cura desse conflito, a cura dos corações de quem está promovendo essa guerra, esse conflito, essa cólera, essa ira. Que essa luz preencha seus corações, que essa mesma luz preencha a alma de todos aqueles que estão passando por uma aflição, por um sofrimento. Que a gente entenda que Deus e as coisas de Deus é a solução, mais nada. Muitas curas serão feitas, serão realizadas hoje. Agradecemos a espiritualidade responsável pela fluidificação das nossas águas, pela limpeza dos nossos lares, pela limpeza de todos os sentimentos de tristeza, de cólera, que serão substituídos pelo amor. E assim iniciamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja para todos, para todos. E nessa energia a gente vai iniciar o nosso evangelho. Se você está com o evangelho, se você não tem o evangelho, não tem problema, é só você prestar atenção, participar, né? De todo o seu coração, tá bom? A gente vai finalizar o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Felizes daqueles que são da paz, né? Então a gente vai finalizar esse capítulo falando sobre a cólera. Então, dois espíritos, nos falam sobre esse sentimento. Dois espíritos vieram trazer suas mensagens, tá? Então a gente vai ler a primeira, que é de um espírito protetor. Ele se diz simplesmente um espírito protetor, tá? Ele é de Bordeaux e essa mensagem foi dita em 1863, tá? O que é a cólera, gente? Pra gente entender. É, como a gente falou, é a ira, é a fúria, é aquele impulso violento, né? Das pessoas, todos nós. Então vamos iniciar. O orgulho leva a vos crer do que sois. Como a gente sempre diz, né, gente? Todas as brigas, todos os conflitos, e isso eu não estou falando só de conflito
gigante como a gente está assistindo, não. De dentro da nossa casa. Começa pelo orgulho, pelo egoísmo. Como nos diz Kardec, como nos diz os espíritos, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas do universo. São as duas chagas que levam o homem à falha, a falir. Então, o orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? É que vos entregais à cólera, né? Por uma comparação, por alguém falar alguma coisa que eu não gostei, eu vou me irritar. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição, né, por uma opinião contrária, que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Às vezes eu tô errada e o outro tá certo, mas eu não admito, eu fico encolerizada, né, enraivecida. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, tolas, bobas, se prendem à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Ou seja, eu estou sempre certa. Os outros, a opinião dos outros tem que se dobrar à minha. Em seu frenesi, quer dizer, na sua loucura, o homem colérico ataca a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Aquele objeto que você ataca porque você não conseguiu fazer dele o que você queria, você não teve paciência. Se nesses momentos, olha o que o Espírito vem nos dizer, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Você imagina nesse momento, né? Você se vendo com raiva, atacando um objeto, batendo na parede. Que julgue por aí a impressão que deve produzir, que você deve produzir aos outros, quando não fosse, senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete mesmo a sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter.
o pensamento de quem torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se num acesso desatinado de raiva cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Só uma observação, esses dias eu fiquei sabendo, eu não vi, me falaram, se alguém viu aqui, comenta, diz que num ponto de ônibus, acho que há umas 2 semanas, um homem matou o outro, porque o outro estava sem a máscara. Isso foi um ato de ira ou não? Você imagina o que matou, o peso que ele vai ter que carregar pro resto da vida dele. Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Ou seja, se você é uma pessoa boa, né? Uma pessoa paciente, eu não digo, né? Porque uma pessoa colérica não é paciente, mas uma pessoa generosa, tudo bem, isso não exclui isso de você. A cólera não exclui, mas impede de fazer muito o bem e pode levar a fazer muito o mal. Isso deve bastar para motivar esforços por se dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela, a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa foi a mensagem do Espírito Protetor. Então eu vou ler a última mensagem do Espírito, de nome, se chamava Quando Encarnado, né? Hahnemann, acho que é Hahnemann, tá? Em Paris, mesmo ano. Então ele nos diz: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de se esforçar para se corrigir dos defeitos, nos quais ele se alegra voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. Né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu vou morrer assim. Culpa de Deus que me criou assim. Deus me criou assim, culpa dele. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, quer dizer, sem contestar, existem temperamentos que se prestam, que valem mais do que os outros aos atos violentos, como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Olha a comparação que ele vem fazer aqui, né? Mas não acredite que aí esteja a causa primeira da cólera. E estejais convencidos de que um espírito
pacífico, um espírito calmo, mesmo num corpo bilioso. Ele fala um corpo bilioso. O que é um corpo bilioso? Um corpo bravo. Aquela pessoa que você vê que tem o corpo, a forma brava, né? Bruta. Esse espírito será sempre pacífico, não importa a forma. Não importa a forma. Né? Aí a gente para pensar quantas pessoas de corpo bruto, né? Como ele fala aqui, bilioso, são moças, né? No bom sentido. São aquelas pessoas que a gente fala assim, esse aí não bate nem numa mosca, né? E um espírito violento, já um espírito mais agressivo, num corpo linfático, ou seja, um corpo mais apático, sem vida, fraquinho. Por isso não será mais brando, né? Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para ajudar a sua violência, a cólera será concentrada e no outro caso será expansiva. Por exemplo, um cadeirante, vamos dar um exemplo de um cadeirante. Não é porque ele é um cadeirante, é um espírito pacífico. Né? Ele tem aquele corpo franzino, né? Aquele corpo fraco, mas ele pode ser um espírito bruto, um espírito violento. O corpo não dá mais a cólera àquele que não tem, como não dá outros vícios. Né? O corpo não tem nada a ver com o espírito. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Né? Eu vou culpar meu corpo? O corpo tem culpa? Não. Como a gente sempre diz, o corpo é só o meu veículo de evolução. Ele me ajuda a passar pelas provas e pelas expiações. O mérito é do meu espírito. A responsabilidade é do meu espírito. O homem que é disforme, ou seja, deformado, não pode se tornar perfeito, porque o espírito nada tem com isso. Mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme, né? Então, se eu sou uma pessoa que mais uma vez, vamos pegar um cadeirante, né? Uma pessoa tetraplégica, né? Eu não posso mudar o meu corpo, mas eu posso mudar o meu espírito, né? Me veio na cabeça agora a gente inclusive já falou sobre ela, aquela atleta de ginástica olímpica, meu pai, gente, eu não vou lembrar agora, mas se alguém se lembrar, me fala. Não é Letícia? Ai, meu pai, esqueci. Bom, atleta, né? Ela, Laís, isso, Rita, obrigada, Laís, isso mesmo. Ela do dia pra noite, né? Ontem ela virava estrela, ela dava salto triplo e hoje ela não mexe daqui para baixo. Só que agora é o momento dela mudar o espírito dela. Agora é o momento da evolução dela. Agora. A prova e a expiação dela vem agora. Como é que ela vai lidar com esse ensinamento, com essa prova? Agora o jogo começou para ela. Agora é o momento dela se elevar na escala evolutiva, né? Do espírito. Então vamos finalizar. A experiência não vos prova... É uma pergunta, né? A experiência não vos prova, espíritas,
Até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos então que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso? Não é isso? Se eu tenho um determinado vício, não é fácil, não é fácil. Mas eu posso sair desse vício se eu quiser. Se eu tiver a verdadeira vontade, eu posso. Eu consigo. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. A lei do progresso, ela é obrigatória. Lembra que de encarnação em encarnação, de existência em existência, a gente evolui, mínimo que seja, mas a gente não retrograda, nunca. Todos os ensinamentos que a gente tem aqui hoje, a gente não perde. Com a morte do corpo físico, a gente não perde. A gente leva para a próxima existência. Vai do nosso livre-arbítrio aumentar os ensinamentos, né? A gente pode estacionar? Pode. Eu posso passar uma existência estacionada? Posso. Mas retrogradar não, tá? E aí até eu coloquei aqui, né, gente? A gente aqui, sobre a cólera, né? A gente tratou da galerinha da briga, né? A galera da confusão. E eu até coloquei aqui sobre a lei do progresso, que tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 778, deixa eu pegar aqui rapidinho, sobre a lei do progresso. Rapidinho. 778, aqui, gente. O que a gente acabou de falar agora. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Pergunta Allan Kardec e os espíritos respondem: não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. O que é estado de infância, né, gente? É de quando a gente foi criado. O nosso espírito foi criado. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, tá? Aí eu coloquei aqui as minhas considerações. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. A Rita fala que tem um amigão assim. Eu fui uma adolescente que entrou na vida adulta com acessos de cólera. Consegui controlar e mudei. Isso mesmo. Se a gente tem vontade, a gente muda, né? Porque a cólera é uma má tendência, né? É uma má inclinação que provavelmente não, a gente traz de encarnações passadas, né? A Rita fala, foi você falando, fui lembrando dos ataques de raiva que já tive. Sim, isso mesmo. E a partir de agora a gente vai começar a controlar isso. Somos, como a gente fala, nós somos espíritas. A gente sabe das nossas obrigações, né? A gente sabe do livre-arbítrio. A gente sabe da lei do retorno, né? A gente sabe do vigiai e orai. Né? O plantio e colheita, como se diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Não adianta eu estar colhendo. O que eu estou plantando hoje? Eu vou colher amanhã. É só a gente olhar há um ano atrás, gente.
Um ano atrás, o que eu plantei? Eu estou colhendo hoje. E o que eu estou colhendo hoje? Coisa boa ou não? Pronto. Por isso que eu falo que não precisa pagar vidente, não precisa ficar pagando gente para prever futuro. Você faz o seu futuro, né? Então vamos falar um pouquinho mais da cólera. Eu só vou comentar nas minhas palavras o que a gente leu aqui, tá? Se alguém tiver algum comentário, pode colocar também. A gente tem que lembrar que a cólera, gente, é um traço de recordação da vida humana. Lá nos seus primórdios, na sua expressão mais agressiva, né, de quando a gente foi criado, é só a gente lembrar dos mundos primitivos, né? Os homens primitivos que agem pelo instinto, ou seja, raiva, né? É o instinto da proteção, pela raiva, que hoje a gente não pode fazer. Hoje nós somos inteligentes, né? E ao longo das reencarnações, a gente vai se melhorando, a gente vai se limpando, né? Desse sentimento primitivo. Mas ainda hoje, como a gente falou, quem nunca viu um impulso de violência feito pelo outro ou por nós mesmos? Quem nunca alterou a voz? Aquele grito terrível, né? A gente fala, nossa, perdeu a razão, né? Quando a gente quebra ou atira um objeto no chão, na parede. Eu conheço gente que ficou 1 mês, 2 meses com o braço engessado porque esmurrou a parede, porque não controlou esse sentimento tão nocivo, né? Tão nocivo. Que origina onde? Orgulho. Orgulho. E fisiologicamente falando, gente, a raiva, o que a raiva produz? Ela produz mais adrenalina, né? O nosso coração acelera, não é assim? O nosso corpo fica tenso. Aumenta a nossa força física, a nossa força muscular, que na verdade a gente se prepara, quando a gente está com raiva, a gente se prepara para enfrentar o inimigo, né? O perigo, um perigo. E aí fica essa coisa guardada, tensa. A gente joga, né, no nosso organismo esse veneno. É um veneno que a gente joga no nosso organismo. Eu até coloquei aqui, gente. Será que quem tem dores no corpo não é a raiva acumulada? Pessoas que vivem com dor no corpo, né? Então a gente tem que começar a se policiar com isso e ajudar o outro. E a gente aprende, como está aqui no texto, na mensagem, que a mágoa, a raiva, ela se transforma em doença, né? Esse veneno que a gente jogou no nosso organismo vai se transformar em doença, né? Um problema no coração, um problema de pressão, até um câncer. Um câncer. Essa cólera, ela perturba, ela altera o nosso metabolismo físico e principalmente o espiritual. Sem contar, como o espírito amigo diz, como é difícil conviver com uma pessoa colérica, raivosa, impaciente. Quantas guerras se iniciam pela raiva, pelo orgulho. E essa guerra, gente, como a gente falou, né? Dentro da nossa família, no nosso trabalho, os nossos vizinhos, né? Ontem eu estava conversando com a minha irmã
e o meu cunhado, que eles estão tendo um problema no prédio deles, com uma vizinha, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, tenta ajudar essa mulher agora no início, né? Eu não vou entrar aqui com questão do problema, mas tenta ajudar essa pessoa, porque só vai aumentar, né? Todo mundo se voltando contra ela, sei lá, tenta dar um auxílio para ela, né? Ai, mas ela não quer enxergar. Tenta. Porque quando isso se tornar uma guerra, você vai ver que a raiz foi ridícula, como ele diz aqui, né? Foi ridícula. Então, meus irmãos, é chegada a hora do chamado da espiritualidade para a nossa transformação moral. Como se diz, a vida é um passo. A vida é um sopro. A vida é um sopro. A gente tem que se aproximar mais de Deus. Agora, hoje, nessa encarnação. Como que a gente se aproxima mais de Deus? Amando o próximo. Pela fraternidade. Como ele diz aqui, espíritas, pela caridade, pela humildade, pelo olhar generoso, como diz na nossa mensagem inicial, pelo sorriso. Entender que a lei de Talião, né, que é o olho por olho, dente por dente, não funciona mais. Isso funcionava lá atrás, quando a gente era planeta primitivo. A gente já está na regeneração. Ainda sofremos provas e expiações, mas a gente já está na regeneração. Então não cabe mais vingança. A raiva, a ira do outro não vai me invadir, não pode me invadir, não pode me dominar. O que ele sente, eu vou escolher. Desculpa, o que ele sente não. O que ele fez pra mim, o que o outro fez pra mim, eu vou escolher o que eu faço com isso. Se eu escolher a raiva tá em mim, não nele. Então eu vou devolver com sabedoria, tentando ajudar o outro a controlar essas emoções, né, na caminhada dele. A gente tem que evoluir cada dia mais. Como eu coloquei aqui, para a gente passar pela porta estreita. Porque pela porta larga, muita gente passa. Pela porta estreita, poucos. E aqui, gente, é uma escola. O planeta Terra ainda é uma escola, ainda é um hospital, onde a gente aprende e a gente se cura. Então, a gente está falando da cólera, né? Da cólera, da paciência. A gente ainda vai enfrentar no dia a dia essas provas que a gente necessita para evoluir. Então, essas provas que vão nos irritar, essas pessoas que vão entrar na nossa vida, que vão passar pela nossa vida, provando a nossa paciência, provando a nossa raiva, vão passar por nós. Mas como que eu vou passar por essa prova? Se eu não passar de uma forma cristã, vai continuar vindo, vai continuar vindo, vai continuar vindo, como todas as outras provas do orgulho, do egoísmo, da intolerância. A gente nunca vai ter um dia que a gente não vai ter prova. Mas quanto mais a gente entender que a gente está aqui um para ajudar o outro, essas provas vão diminuir, porque a gente vai passar, a gente vai tirar nota alta nessas provas. Então essas provas vão começar a diminuir.
E à medida que essas provas diminuem, o que está acontecendo? Eu estou evoluindo. O meu espírito está evoluindo. E o meu espírito evoluindo, o que eu estou promovendo para mim? A paz. A saúde. A saúde física, gente. Né? Quando eu tenho o meu espírito consciente do que eu preciso fazer na Terra, eu afasto doença. Eu afasto a doença. O meu perispírito começa a ficar limpo. E não vai doença para o meu corpo. Então, gente, bem-aventurados, né? Ou que sejam felizes aqueles que são brandos e pacíficos, como é o nosso capítulo que a gente está finalizando. E que caminho você vai escolher? A gente ainda tem um caminho para trilhar nessa encarnação. Que caminho você vai escolher, né? A gente tem que escolher o caminho de Jesus, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né? E lembrar, a paz começa dentro de mim. Não adianta eu querer que quem convive comigo seja pacífico se eu não sou bom, se eu não sou tolerante, se eu não sou amoroso. Não adianta. A paz começa de mim. As trevas, gente, eu coloquei aqui, né? As trevas, elas estão 24 horas de plantão, né? Então, não vacila. Não vacila. Como a gente falou lá no início, esteja vigilante. Bons pensamentos, boas vibrações. A gente vai ser testado todos os dias e a escolha é sua, é nossa. Como eu vou passar por essa prova, né? Esse é o bom combate, né? Qual que é o bom combate? São essas provas que chegam e como é que eu vou passar por elas. Então, essa batalha, gente, é de você contra você mesmo. Não é a batalha sua contra o outro. Não. A nossa batalha dessa vida é nossa, é minha contra eu mesma. E eu seguindo os ensinamentos de Jesus, eu vou ter o bom combate. E a vitória é nossa, né? Como disse Jesus, eu venci o mundo, vocês também podem vencer, né? Eu até coloquei aqui, gente, rapidinho, sobre, dá tempo ainda de eu falar rapidinho, eu vou ler, são questões rapidinhas sobre a guerra, tá? Que eu tava conversando ontem sobre isso, né? Sobre o presidente da Rússia, né? Que tá fazendo tudo isso. Então, eu separei, gente, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Lei da Destruição. Guerras. Questão 742. Allan Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem
progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. Mas aí a gente fala assim, a gente está a caminho da regeneração, por que está tendo isso? Né? Por que está tendo esse conflito, essa guerra? Na data limite, gente, Chico Xavier fala, os espíritos vêm nos dizer que é normal, não se preocupem, porque me falaram assim, caramba, isso vai fazer a gente atrasar, né, a nossa evolução. Não. A gente ainda vai passar, é normal isso que está acontecendo, a gente vai passar por tsunamis, por furacões, por terremotos, por desastres da natureza, a gente vai passar ainda, gente. Nós vamos passar. Infelizmente. Mas não quer dizer que a gente não vai evoluir, que isso vai desacelerar a nossa evolução. Não. Mas é normal. A guerra, outra pergunta, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O que a gente fala em todos os nossos evangelhos? Pratiquemos a caridade, a fraternidade, a humildade. Exterminemos o orgulho e o egoísmo. A gente está fazendo a nossa parte. Eu vou ler só mais uma. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Resposta. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Eu sei que nesse momento não é fácil dizer isso. Às vezes, lá no fundinho do meu coração, tem aquele sentimento de... Mas que Deus abençoe Vladimir Putin, porque ele vai seguir o mesmo caminho de Hitler. É aquela pessoa que acha que quando ele morrer tudo acabou. Então eu vou satisfazer as minhas paixões agora. Não, eu não vou voltar para trás. Eu vou fazer guerra. Né? O meu orgulho não me permite voltar para trás. Né? E quantas pessoas já morreram, né? Agora, centenas. Ele vai responder por cada uma dessas mortes. Por isso que eu falo, Deus, que ele seja protegido na passagem dele, como foi Hitler. Né? A gente por meio da comunicação, né, com os nossos irmãos, a gente soube que no momento do desencarne, Hitler se suicidou, né? Ele teve que ser resgatado, porque existiam milhões de espíritos esperando a passagem dele para aprisionar o espírito dele. Inclusive, tem um outro exemplo disso nos mensageiros, né? Tem outro exemplo disso também.
E assim vai ser com quem faz guerra, assim vai ser com quem prejudica o outro, né? Que sejamos como Bezerra de Menezes, o nosso querido médico dos pobres, né? Ele conta, depois ele vem em psicografia com o nosso querido Chico Xavier, ele vem nos dizer que quando ele desencarnou, gente, eu acho que eu não lembro com quem eu comentei esses dias, não sei, não me lembro agora. No momento da passagem dele, eu até já comentei, ele se sentia como um astro, que ele via milhares de espíritos, todos espíritos com muita luz esperando ele. De tão bem que ele fez para aquelas pessoas. Então foram os espíritos, foram pessoas que quando encarnadas ele ajudou, né? Porque ele ajudou muitas pessoas como médico, como médico, né? Ele ajudou. Então essas pessoas, depois que passaram para o outro lado, vieram esperar. Então ele foi recebido por centenas e centenas de espíritos com muito amor, com muito amor. Então que a gente seja assim, que a gente trilhe esse caminho do bem, esse caminho do amor ao próximo, esse caminho do amor a Deus, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos sentir essa energia que os nossos amigos de luz, que os nossos anjos celestiais estão envolvendo a gente. Que a gente possa trilhar o nosso caminho, todo ele em cima do Evangelho, em cima dos ensinamentos de Jesus. Que esse amor que a gente sente agora seja emanado para todo o planeta, para todas as pessoas que necessitam da cura do corpo físico, da cura do espírito. Vamos agradecer pelos irmãozinhos desencarnados que estão aqui com a gente, que vão retornar ao plano espiritual com mais sabedoria, com mais ensinamento e com mais amor. A gente sente vocês aqui, saibam disso. Que tenhamos uma semana iluminada, uma semana de paz mundial. Que sejamos alimentados diariamente por esse amor, que a gente possa controlar os nossos sentimentos inferiores cada vez mais. Agradecemos a espiritualidade que nos aplicou o passe e que fluidificou as nossas águas. E a gente finaliza mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, que assim seja. É isso, gente, podem beber as águas, tá? Compartilhem o nosso Evangelho, tá? Dá uma corridinha lá no YouTube, Paula Sana Espiritismo, se inscreva. Já tem 25 evangelhos que eu tô postando. Só para lembrar, gente, rapidinho, a gente finalizou o capítulo 9 hoje, tá? A gente vai passar, eu não vou nem falar pular, gente. A gente vai passar semana que vem pro capítulo 12. Por quê? O capítulo 10 e o capítulo 11 a gente já fez o ano passado, quando a gente não estava seguindo, continuando, né, seguindo ele certinho, tá? Então a gente já fez. Se você procurar aqui no Instagram, no meu Instagram, nos salvos, tem, tá? Todo o capítulo 10
todo o capítulo 11, que é um capítulo, são capítulos maravilhosos, gente, que são os bem-aventurados, os misericordiosos, tá? E depois o capítulo 11, que é o amar o seu próximo como a si mesmo, tá? Então, se você tem o Evangelho, leia esses 2 capítulos. Se você não tem, ou mesmo que você tem, né? Claro, tenta fazer os evangelhos que estão salvos aqui no Instagram, tá? Pra gente entrar no capítulo 12 na semana que vem, tá? Que é amai os vossos inimigos, tá bom? É isso, gente. Façamos a nossa fotinho para poder colocar no meu Instagram e marcar vocês. Gratidão, gratidão, gente. Gratidão vocês por essa energia maravilhosa que vocês passam para mim, viu? Obrigada demais, gente. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa, abençoada que vai ser, eu tenho certeza, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode passar para mim no direct, tá bom? A Celina tá derrubada aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos. Isso mesmo, muita luz, muita luz, muita luz. Tchau.